Fala pessoal! Nesta aula daremos início ao estudo das reações orgânicas. Por questão didática, irei começar pelas reações de substituição, mais especificamente substituição eletrofílica. Mas antes disso, peço a você mesmo, caso não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele joinha e compartilhe com seus contatos. Lembrando que o conhecimento aqui não é vendido, ele é compartilhado. Vamos lá? Muitos dos produtos comercializados em nossa sociedade provêm da indústria química, que executa uma série de reações químicas a fim de transformar matérias-primas em produtos de interesse. Nesse contexto, são extremamente importantes as reações envolvendo compostos orgânicos, que diariamente transformam matérias-primas provenientes do petróleo, do carvão, dos animais e dos vegetais em produtos como sabões, detergentes, adesivos, plásticos, fibras têxteis artificiais, corantes, medicamentos, entre outros. E agora vamos falar sobre as reações de substituição, como que elas se processam. Só que antes eu preciso deixar aqui os conceitos básicos desse conteúdo, lembrando que aqui estamos firmando o alicerce das reações orgânicas. Nesse caso, eu recomendo a você um pouco de mais atenção nesse momento aqui. Caderno, caneta, lápis na mão é fundamental. Não perca nenhum detalhe. E caso lá adiante bata aquela dúvida, volte aqui nesse exato ponto e assista novamente, quantas vezes for necessário. Dê aquela atenção maior até que sua dúvida seja sanada. Lembrando que se ficar acumulando dúvida, complica toda a continuidade deste conteúdo. Alguns dos reagentes envolvidos nas reações de substituição são os radicais livres, que são formados pela cisão homolítica entre dois halogênios, por exemplo. A cisão quer dizer ruptura, é quando a ligação entre os dois halogênios é quebrada, é rompida. E aí, cada halogênio fica com o elétron isolado ou desemparelhado. Os reagentes também podem ser eletrófilos ou nucleófilos. Agora, pessoal, isso aí ocorre na cisão heterolítica, ou seja, quando ocorre o rompimento de uma ligação entre átomos diferentes. Nesse caso, aquele mais eletronegativo fica com um par de elétrons da ligação. Então ele vai ficar com a carga negativa mais acentuada. E o outro que perde aquele par de elétrons fica com a carga positiva mais acentuada. Esse que está com a carga positiva mais acentuada terá atração pela carga negativa, tá? Então esse que está com a carga positiva acentuada será chamado de eletrófilo. Eletrófilo porque tem atração por elétrons, tá? E o outro que está com a carga negativa mais acentuada será chamado de nucleófilo. Nucleófilo vem de núcleo, núcleo lembra carga positiva. Então nucleófilo é aquela parte negativa que vai ter atração pela parte positiva. Então, das duas partes, a que tem a carga positiva acentuada é o eletrófilo e a que tem a carga negativa acentuada, o nucleófilo. Eita, pessoal, complicou, hein? Mas não se desespere, tá? A partir de agora eu vou trazer os exemplos onde vou explicar detalhe por detalhe para que vocês vejam na prática como que essa loucura aí que eu falei para vocês agora se aplica, tá? Vamos lá. As reações orgânicas de substituição ocorrem entre hidrocarbonetos, especificamente entre alcanos, ciclanos e aromáticos. E eu vou começar aqui pelo mais simples, que é um alcano, no caso aqui o CH4, o metano, que possui um carbono só. Aí vamos supor que esse metano irá reagir com o gás cloro, composto de halogênio. Lembrando que os alcanos são pouco reativos, então para que essa reação ocorra, precisa aí de um empurrãozinho, tá? Muitas vezes sob a ajuda da luz, e aí essa reação vai se processar. O nome substituição consiste em substituir um hidrogênio do alcano por um halogênio, nesse caso aqui. Então, um hidrogênio vai sair,
então vai ficar só CH3. Aí no lugar daquele hidrogênio, um cloro vai entrar, então vai ficar CH3Cl. Neste caso, o hidrogênio que saiu pega o cloro que sobrou e forma um ácido inorgânico, HCl. Para que entenda com uma clareza maior, aqui ocorreu o seguinte: era um carbono com 4 hidrogênios, o CH4. Tá? Aí esse metano reagiu com gás cloro, que era o Cl2, 2Cl. Essa reação ocorreu com a ajudinha da luz. E aí, veja bem, aqui antes houve um rompimento dessa ligação aqui, ó, formando dois radicais livres, tá? E aí, um desses radicais atacou o carbono, tá? Tirando dele um hidrogênio. Então, que hidrogênio foi esse? Qualquer um. Então, o cloro, por exemplo, fez um ataque aqui, e esse hidrogênio que foi expulso daqui foi atraído pelo outro cloro. Nesse caso, houve uma troca. Por isso que a gente usa o termo substituição. Então, esse carbono ficou o seguinte, ó. Carbono, ele já tinha um hidrogênio aqui, um aqui, um aqui. E esse outro hidrogênio que saiu, deu lugar para o cloro entrar. E esse hidrogênio que saiu daqui, ó, ele pegou o cloro que sobrou e formou o HCl. Neste caso, nós temos aqui um produto orgânico, que é o cloreto de metila, ou clorometano. E aqui nós temos um produto inorgânico, que é o ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio. E essa é uma reação de substituição bem simples. Como esta reação de substituição ocorreu com halogênio, ela também pode ser chamada de halogenação. Como esse halogênio for um cloro, mais especificamente ela pode ser chamada de cloração. Agora, pessoal, aqui eu fiz a reação com um único mol de gás cloro, mas suponha que tivesse mais à disposição. Por exemplo, se a gente tivesse aqui, ó, CH4, e ao invés de reagir com um mol só, reagisse com 2 mols de gás cloro. Aí, neste caso, veja bem, nós teríamos aqui o seguinte, ó, cada mol de gás cloro tira um hidrogênio aqui da estrutura. Então, se eu tenho 2 mols, vão ser tirados 2 hidrogênios. Então, como aqui são 4 hidrogênios, tirando 2 vão ficar só 2. Então, veja bem, quando eu tenho um mol de gás cloro, um cloro sozinho entra, como foi o caso aqui. Como aqui são 2 mols, 2 cloros irão entrar. Vai ficar assim, ó. E quando tinha um mol só, formou apenas um HCl. Mas como são 2 mols e saíram 2 hidrogênios, então irá se formar 2 HCl. E assim por diante. Então, se tivesse, por exemplo, CH4 na estrutura aqui, ó, e ele fosse reagir com 3Cl2, essa reação direta ficaria o seguinte, ó, esses 3 cloros irão entrar aqui na estrutura. Então, vai ficar só um H, vão entrar 3 cloros, e aqui serão expulsos 3 hidrogênios. E já tinha mais 3 cloros, vão ficar 3HCl. Lembrando que 3 vezes 2 são 6 cloros. 3 entra e 3 fica, tá? 2 vezes 2, 4. 4 cloros. 2 entra aqui na estrutura do metano e 2 fica para formar o ácido. Aqui nós tínhamos um mol sozinho, que equivale a 2 cloros. Então, um entra na estrutura e o outro fica para formar o ácido. E assim se processa. Do mesmo modo, se tivesse 4 mols de cloro aqui, vou fazer aqui o exemplo. Se fosse assim, ó, CH4 e ele reagisse com 4 mols de Cl2. Neste caso aqui, nós teríamos o seguinte: os 4 hidrogênios irão ser perdidos, tá? Então, o carbono fica despido de hidrogênio e 4 cloros entram. E os 4 hidrogênios que saem pegam os 4 cloros que ficam e formam 4 HCl. E aqui nós temos, por exemplo, o clorometano. Aqui nós temos o diclorometano, triclorometano e tetraclorometano, em decorrência da substituição do hidrogênio pelo halogênio cloro.
Agora, se o composto orgânico tiver mais que um carbono, por exemplo aqui, ó, se a estrutura fosse assim, CH3, aqui CH, CH3, aqui tivesse CH2 e aqui CH3. Observe, como o halogênio está substituindo um hidrogênio, como aqui tem vários carbonos, qualquer um desses hidrogênios aqui podem ser substituídos. Só que aqui tem uma preferência. O hidrogênio que é mais facilmente substituído é daquele carbono que menos tiver hidrogênio. Então, o carbono menos hidrogenado é o que tem uma tendência maior para ter o hidrogênio substituído. Então, nesse caso aqui, ó, esse carbono, que é o carbono terciário, ele só tem um hidrogênio. Lembrando que o cloro poderia entrar em qualquer um desses carbonos, mas nesse aqui ele tem uma tendência maior para chegar lá. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó, esse cloro, são dois cloros, não esqueçam. Um desses cloros vai entrar aqui, tá? E o outro hidrogênio vai pegar o cloro que sobrou. E aí a estrutura ficará assim, ó, CH3. Aqui, onde era CH, o H vai sair, tá? Ó, CH3, CH2, CH3. Aí, esse espaço que ficou aqui sem hidrogênio é onde o cloro irá fazer o ataque. Então, nós temos aqui, ó, o cloro. E esse hidrogênio que saiu, pega o cloro que ficou e vai formar o HCl. Então, esse é o produto orgânico formado. Mas isso implica em outro detalhe. Se essa reação desse composto aqui, ó, fosse, por exemplo, tá, com o gás cloro, novamente, tá? Esse com esse deu esse aqui. Mas esse composto com esse aqui, suponha que outro hidrogênio agora vai ser substituído. Depois desse aqui, a preferência é desse. Esse tem menos hidrogênio do que os demais. Lembrando que o cloro poderia entrar em qualquer um deles, tá? Mas por ordem de preferência, esse é o primeiro, esse é o segundo. Aí, se o cloro entrar nesse carbono aqui, olha só, ficaria assim, ó, CH3, CH, tá? CH3 para esse aqui que era CH2, se sair um hidrogênio, vai ficar só um hidrogênio. E o cloro entra nele, vai ficar Cl. E aqui, CH3. Agora, observe que esse composto é isômero desse, tá? Ou seja, ambos têm a mesma fórmula molecular. A diferença aqui é o carbono que tem o cloro, tá? O segundo carbono aqui é o carbono que tem o cloro e aqui é o carbono que está com cloro, tá? É justamente isso aqui. Então, aqui ocorreu uma halogenação ou cloração, tá? Formando compostos diferentes. Do mesmo modo, se o cloro tivesse entrado nesse carbono aqui, seria um outro composto diferente. Então, veja bem, quando a halogenação ocorre com metano, que só tem um carbono, tá? Vai formando compostos, tá? Diferentes. Agora, quando nós temos um composto com vários átomos de carbono, e se ocorrer apenas uma halogenação em cada carbono, nós teremos aqui isômeros, tá? Compostos diferentes, com a mesma estrutura molecular. Agora veja aqui, pessoal, as possibilidades de substituição. Se o composto for assim, ó, CH3, tá? CH, colocar aqui, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. E aí, se o interesse fosse apenas saber quantas possibilidades de substituição teria aqui para formar compostos diferentes, tá? Eu teria aqui o seguinte, ó, uma possibilidade, tá? O carbono que menos tem hidrogênio aqui são esses dois, ó. Mas perceba que esses dois carbonos são iguais. São todos, ó, CH, ambos estão ligados a 2CH3 e a 1CH2. Então, os dois são iguais. Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Primeira possibilidade. Tanto faz o cloro entrar aqui ou entrar aqui, vai formar o mesmo composto. Mas a intenção aqui é saber compostos diferentes.
Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Veja bem, aqui nós temos uma possibilidade. Qual seria outra possibilidade? Se a substituição ocorresse nesse carbono aqui, nós teríamos uma outra possibilidade, tá? Agora, se a substituição ocorrer aqui, nós temos a terceira possibilidade. Lembrando que os dois são iguais, são todos metis e estão ambos ligados ao CH. Mas observe que do lado de cá nós temos a mesma coisa, tá? Metil e metil ligado a um CH. Então aqui também seria a terceira possibilidade e não uma quarta, tá? Então aqui só existem 3 possibilidades de substituição para formar compostos diferentes. Lembrando que esses compostos diferentes não deixariam de ser isômeros, mas teriam propriedades químicas diferentes, desde que a substituição ocorresse nesse aqui, uma possibilidade, ocorresse nesse como uma segunda possibilidade, ou ocorresse aqui, ó, como uma terceira possibilidade. A substituição também poderia ocorrer em um ciclano, só que nesse caso, os ciclanos que ocorrem em reação de substituição são ciclanos com 5 ou mais carbonos, tá? No caso aqui, o ciclopentano, se ele reagir, vamos colocar aqui agora com o bromo, né? Vamos diferenciar um pouco aqui. Só fiz exemplo com cloro, Br2. Aí, essa reação orgânica irá ocorrer da seguinte maneira. Qualquer carbono desse aqui é igual um ao outro, tá? O hidrogênio pode sair de qualquer um. Então, vou sinalizar esse carbono aqui, tá? Vamos fazer a substituição nele. Nesse caso, o bromo, tá? Faz um ataque aqui e o hidrogênio daqui pega o outro bromo que sobra. Nesse caso, vai ficar como? Olha só, o que era ciclopentano, tá? Nesse pontinho aqui, perdeu um hidrogênio. Então, aqui entra o bromo, tá? Bromo, ciclopentano. E o hidrogênio que saiu daqui, pega o bromo que ficou e forma o HBr, o ácido bromídrico ou brometo de hidrogênio. O mesmo ocorreria para o ciclo hexano, os outros ciclos, né, com 5 carbonos ou mais. Agora, no caso do ciclo propano e no ciclo butano, essas reações de substituição não ocorrem, porque aqui ó, o ângulo é muito pequeno e deixa os carbonos mais próximos, aumentando assim a repulsão dos pares de elétrons entre esses átomos. Por isso que esses ciclos eles são mais instáveis e as reações químicas que ocorrem com eles geralmente são as reações de adição, que ainda iremos ver mais adiante, não nesta aula, tá? Agora, pessoal, vou passar um outro exemplo, vou repetir aqui a fórmula do gás metano, dessa vez não mais reagindo com halogênio, vamos reagir ele com outra estrutura, com ácido nítrico, por exemplo, HNO3. Uma reação desse tipo, ela carece de um outro empurrão, vai ter que usar um catalisador agora, que é o H2SO4. Aí, pessoal, veja bem, para facilitar, por questão didática, o ácido nítrico pode ser representado de uma outra forma. Por exemplo, ó, H, aqui são 3 oxigênios. Pega um, aí forma um hidroxila. E aí sobra 2, né? Então nós temos aqui, ó, HONO2. A gente sabe que o oxigênio, que da hidroxila, vai formar uma densidade eletrônica maior, tá? Ele é muito eletronegativo. E o grupo nitro vai ficar com a densidade mais positiva. E aí, na substituição, quando o hidrogênio sai mais positivo, tá? Já que ele vai deixando o seu elétron com o carbono do grupo metano. Então, a substituição é feita pelos eletrófilos. Lembra que eu falei lá no início da aula? O hidrogênio ele fica positivo, ele tem atração por carga negativa. Então, aqui o hidrogênio ele fica como um eletrófilo e aqui nós temos um outro eletrófilo. Então, um substitui o outro. Por isso que chama substituição eletrofílica. Então, para ficar mais transparente essa reação, eu vou detalhar ela um pouquinho melhor. Então, vamos colocar o seguinte, ó, na forma estrutural, CH4, tá? E aqui ele vai reagir com HONO2. Depois a gente faz direto. Aí, veja bem, se esse hidrogênio aqui, por exemplo, ó, vamos supor, esse hidrogênio aqui for sair.
ele vai sair com a densidade positiva mais acentuada, já que o carbono é que fica com o seu elétron, né? O par de elétrons fica para o carbono. Então, esse carbono ficaria mais negativo. Nesse caso aqui, a hidroxila fica sempre negativa, tá? E o grupo nitro positivo. Como a substituição é eletrofílica, o hidrogênio vai sair e vai ser substituído por esse eletrófilo, que é o NO2. Aí veja bem, continuando aqui a reação. Essa é aquela reação que depende de um catalisador. E nós vamos ter o seguinte, esse carbono, olha só, que do metano, ele perdeu esse hidrogênio. O que é que acontece aqui? Ó? Esse hidrogênio vai vir para a hidroxila e o grupo nitro vai vir para esse carbono. É um ataque eletrofílico, tá? Um eletrófilo é substituído por outro eletrófilo. Então, o grupo nitro vai entrar nesse carbono aqui no lugar desse hidrogênio. Então, vou colocar ele aqui, ó, NO2. Lembrando que a ligação foi rompida aqui, ó. Então, é o nitrogênio que vai entrar aqui na estrutura. E agora, o hidrogênio que saiu daqui pega a hidroxila, tá? As cargas opostas se atraem, não esquece. Por isso que o eletrófilo, ele tende a ser atraído pelo nucleófilo e vice-versa. Então, H com OH forma o quê? H2O. E aí a reação finaliza assim. De uma forma mais direta, se não quiser perder tempo, tá? Quiser ir direto para o resultado, a gente poderia fazer assim, ó, conforme eu iria fazer lá no início. CH4 mais HONO2 com um catalisador aqui específico, tá? Aí vai ficar o seguinte, um hidrogênio sai, então ficam 3 hidrogênios, e o grupo nitro entra no lugar do hidrogênio, então fica NO2. E aqui o hidrogênio que saiu, pega a hidroxila que sobrou e forma a água, H2O. Então aqui nós temos o nitrometano. Agora, pessoal, essa reação também poderia ocorrer com outro reagente. Por exemplo, aqui, ó, CH4 reagir com ácido sulfúrico, H2SO4. Nesse caso, assim como a gente fez para o ácido nítrico, é bom que a fórmula seja adequada. Então, ao invés de ficar H2SO4, vai ficar HO, a gente tira um hidrogênio daqui, tá? E tira um oxigênio daqui, e ele fica ligado no SO3H. Este aqui é um grupo do ácido sulfônico, tá? Aqui nós temos o ácido sulfúrico, quando a gente separa assim, aqui forma a hidroxila e ácido sulfônico. Então, essa reação, tá? Ela vai ocorrer também com esse empurrãozinho, e aí ocorre do mesmo modo que ocorreu com o ácido nítrico. Um hidrogênio aqui vai ser substituído pelo ácido sulfônico, e o hidrogênio que sai, pega a hidroxila que sobra e forma água. Então, na reação direta ficará o seguinte, ó, CH3, tá? Porque perdeu um hidrogênio, e o grupo ácido sulfônico entra aqui na estrutura, SO3H. E o hidrogênio que sai, pega a hidroxila que sobra e forma água, H2O. Para detalhar um pouco melhor, vou fazer da outra forma, tá? O CH4, tá? Olha, lembrando que um hidrogênio aí vai sair, o hidrogênio que vai sair, ele sai com a densidade positiva e o carbono que fica com a densidade negativa. Aí ele vai reagir com ácido sulfúrico, que vai ser expresso dessa forma, uma hidroxila e a estrutura do ácido sulfônico, SO3H. Neste caso aqui, o positivo, que é o hidrogênio, ele vai atacar a hidroxila, que é a parte negativa. E a parte positiva aqui vai atacar esse carbono, que é a parte negativa. Lembrando que esse carbono que está com a densidade negativa, ele também pode ser chamado de carbânium, tá? Carbânium vem de carbono com ânion, que ânion é carga negativa. E aqui o resultado ficaria o seguinte, ó, o carbono, tá? Recebe aqui a estrutura do ácido sulfônico, SO3H, e aqui o H com a hidroxila forma água. Aí veja bem, pessoal,
A reação que ocorre com ácido sulfúrico recebe o nome de sulfonação, que deriva do ácido sulfônico, tá? E a reação que ocorre com ácido nítrico chama-se nitração. Então a gente viu a reação com halogênio, halogenação, com ácido nítrico, nitração, com ácido sulfúrico, sulfonação. E se quiser especificar o halogênio, vai ficar cloração, bromação, tá? Então, observe um detalhe. Quando reage com ácido, produz o produto orgânico e água. E quando reage com halogênio, como vocês viram agora há pouco, aí produz o produto orgânico e um ácido inorgânico. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação. Caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E não se esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício. Faça! E na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galerinha! Tchau!